Pronto aí, ó, vamos sentar cada um nos seus lugares, silêncio, virar pra frente e prestar atenção aqui. Então, na última aula eu estava explicando as questões do caderno, foi isso? Ou do trabalho? Qual questão que a gente parou? Faz tanto tempo que nós falamos assim. É muito. Semana passada foi paralisação. Ninguém sabe, né? Eu estava explicando as questões do trabalho. Eu acho que você parou na Qual que é assim? explica o idealismo cartesiano, assim, começar. Então, idealismo cartesiano. O idealismo vem de ideias. A dúvida metódica cartesiana chega a uma conclusão. Eu posso duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Penso, logo existo. Então, a única coisa que garante que eu existo é o meu pensamento. E o meu pensamento pensa o quê? Ideias. Então, a única coisa que eu posso afirmar que é real são as ideias. O mundo fora do meu pensamento, eu não sei se existe. Eu sei que existe enquanto eu penso esse mundo. Mas fora do meu pensamento, não tem como eu ter certeza. Eu não sei se vocês existem fora da minha mente, do meu pensamento. Eu sei que eu, neste momento, estou pensando em vocês e vocês existem no meu pensamento. Agora, fora dele, nem posso afirmar se existe ou não. Então, isso é o idealismo. Eu não sei se a realidade existe independentemente das minhas ideias. Eu sei que as minhas ideias existem, porque eu estou as pensando. Mas não sei se existe uma realidade fora das minhas ideias. Tudo que eu penso existe. Pelo menos enquanto pensamento. O seu pensamento existe. Agora você não pode garantir. Eu posso pensar, por exemplo, num Pegasus. No meu pensamento existe. Agora eu posso dizer se existe um Pegasus fora do meu pensamento ou não. Como se você tivesse completado por essa vida e trabalho com Oi? Então, professor, A hipnose é uma questão um pouco diferente, né? A hipnose está relacionada com o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Então, isso aí, apesar de que está relacionado também à questão dos sonhos. E para o idealismo, para o racionalismo cartesiano, até os sonhos são reais enquanto nós estamos sonhando. E por isso que ele vai usar o argumento do gênio maligno do sonho. O que me garante que eu não estou sonhando aqui agora? Tem como parar de pensar? Oi? Tem como parar de pensar? Nem cientificamente, nem... professor, você falar assim, Segundo a filosofia. se eu falar assim, se eu pensar, um Pegasus não existe, mas na verdade ele está existindo. Existe, está pensando nisso. Então unicórnios existem, né? Aí a gente volta lá atrás do Parmênides, lá no primeiro ano. Vocês devem ter estudado. Parmênides diz que o ser é, o não ser não é. Ou seja, o ser existe, o não ser não existe. O não ser é nada. E o nada não pode sequer ser pensado. Mas se não ser... Tente pensar em nada. Pensando em nada, você já está pensando em alguma coisa. A própria palavra nada não pode designar aquilo que ela quer dizer, porque a palavra nada é alguma coisa. O nada não existe, não pode nem ser pensado. Tudo que você pode pensar existe no seu pensamento. Então, por exemplo, a gente vai pensar em uma história, ela já existe. Existe no seu pensamento. Tudo isso existe. Aí depois vai vir o Hegel, lá na frente, vocês vão ver na filosofia contemporânea, o Hegel vai dizer o seguinte: existe uma identidade entre ser e pensar, é o saber absoluto de Hegel. Ou seja, tudo que você pensa existe, pelo menos no seu pensamento. E o primeiro passo para algo existir na realidade é existir no pensamento.
Por que hoje tem celular, luz elétrica e tanta coisa aí? Avião, submarino. Porque alguém pensou e depois concretizou. Então a ideia é o princípio de tudo no idealismo hegeliano. Então tudo começa com uma ideia, para depois se tornar real. Antes de eu fazer a mesa, eu preciso pensar a mesa que eu vou fazer. Então tudo começa com uma ideia. Eu penso logo Isso é desdobramento do penso logo existo de Descartes. É bonita essa frase. Um arquiteto, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa antes pensar para depois concretizar. Tem gente que pensa merda e depois vai lá e concretiza a merda. É desse jeito. Então tudo começa com uma ideia. A ideia é o princípio de tudo para o idealismo. E o primeiro passo para algo se concretizar. Então se você pensa num Pégaso, se você pensa num X-Men, é possível também existir. Você pensa, é possível também existir. Já existe no seu pensamento e pode existir na realidade. Por que conseguiram inventar o celular, o avião, o submarino, tanta coisa aí? Porque alguém pensou. Então o primeiro passo para algo existir é ser possível ser pensado. Se for impossível ser pensado, não pode existir. Um exemplo de algo que é impossível existir, um triângulo quadrado. É tipo Deus, né? Não dá pra imaginar Deus. Vai? É tipo Deus. Mas vai ser triângulo, quadrado. Se você consegue conceber, é possível existir. Se eu criar uma Aí tem um argumento ontológico, que é um argumento medieval, que vai falar sobre isso. Se é possível pensar Deus, é porque é possível também ele existir. E o argumento ontológico vai além. Vai dizer, Deus é a coisa que nós não conseguimos conceber nada maior. E um dos atributos do pensamento é a existência, porque já existe enquanto pensamento. Então, se existe enquanto pensamento, se Deus é perfeito, Deus é o sumo bem, Deus consequentemente existe. Porque, além de ser pensamento, ele precisa também existir, porque senão ele não seria perfeito. Então aquele outro cara lá que fala que Deus não existe. Esse é um argumento ontológico, é meio complexo. Falar que Deus foi criado por outra coisa, então não pensar. Aí entra a questão, e o Santo Agostinho se depara com essa questão. As pessoas perguntavam para ele na época, né? Se Deus fez o mundo, quem fez Deus? Ou o que Deus fazia antes de fazer o mundo? O Santo Agostinho vai dizer o seguinte: Deus não está submetido ao tempo. Deus é o criador do tempo. As criaturas estão submetidas ao tempo. As criaturas que têm um antes, um agora e um depois. Deus não, ele é eterno, então sempre existiu, então não existe algo antes dele. Mas faz, porque o argumento de Agostinho vai ser usado na física contemporânea, na cosmologia contemporânea. Porque você pergunta para o Stephen Hawking, o que existia antes do Big Bang? Aí o Stephen Hawking fala, não podemos falar em antes do Big Bang, porque com o Big Bang começa o tempo. Também não é um negócio que Então, não existe antes do Big Bang. O Big Bang é um princípio. Porque se existisse antes do Big Bang, o Big Bang não seria o início. Mas isso é porque além da nossa capacidade, realmente. Eu acho Aí eu não sei. Eu acho que além da nossa capacidade de pensar. Eu sei que a ciência usou o mesmo argumento teológico para dizer sobre o fim de tudo. Porque a religião usa dizendo que Deus é o princípio origem de tudo, que não há algo antes dele, ele é o começo. E o Big Bang, a ciência vai dizer que o Big Bang é o começo e não podemos falar em antes do Big Bang. Porque com o Big Bang começa o espaço e o tempo. Então o universo é Deus. Aí tem um filósofo que a gente vai ver agora mesmo, que é o Spinoza, que fala isso. Deus é o universo. Deus signatura. Ou seja, Deus é a natureza. Deus é o universo. É uma espécie de monoteísmo. Tudo é Deus. Então se a gente faz parte do universo, nós também somos parte de Deus. E somos Deus também. Monoteísmo espinozão. É o Baruch Spinoza que a gente vai ver já já. Professor, você fala que se a gente não vive Deus não faz sentido. Ela vai de mar, mas ela não é uma árvore. Então ela nasce.
mas ela faz parte da natureza do universo. O universo é o criador de todas as coisas. Ele que dá origem a tudo. É que ele fala que nós somos Deus. Mas aqui, nós somos pais de Deus e tudo que acontece no universo acontece por necessidade, não por acaso. Então existe uma espécie de programa, o universo é programado e a gente faz parte desse programa. Nós estamos aqui, por exemplo, achando que viemos aqui de livre, espontânea vontade, mas não. Já estava programada a história do universo. A gente está aqui agora falando sobre isso. Nossa, Não existe liberdade. Como é que Deus não Tudo já está pré-determinado pelo universo. Mas existe. Aí esse é o determinismo biológico, né? Determinismo científico. E aí, tá bom, então vou entrar na outra, né? está programado para o universo. Mas se você sair desse cientificismo, desse determinismo cientificista, você cai no determinismo religioso. Porque se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, Ele sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazer. Se Ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer, é questão de liberdade. Ele está programado. Quando você nasceu, Deus já sabia. Mas se ele sabe o que eu vou fazer, eu tenho liberdade de mudar o algo. Mudar o que Ele já sabe. Como é que eu Então, vou quando Ele te faz, Ele já está programado. Sabe que seu cachorro vai comer um papel? Você não tem liberdade de Mas se Ele criou, Ele já criou programando para que as coisas assim Você fossem. escreveu isso, você sabe. É que não Os personagens não vão ter liberdade. Mesmo que eu mudar ele, tem mais uma palavra, você sabe o que vai acontecer. Não tem como você mudar alguma coisa que já tá pronta. Não tem. Porque senão não seria onisciente, né? Eu acho que O problema da liberdade é um problema bem complexo. se eu quiser não vai roubar, eu vou. Se você quiser passar, eu passo. Então, tipo assim, é você ter Eu sei, mas não é algo que já tá pronto. A gente não consegue compreender a natureza também. Então, mas não Que conhece uma coisa ou outra. Assim como a teologia de Espírito também conhece uma coisa ou outra de Deus. É que Ele se deu a revelar para nós. Aí, vamos falar, mas a natureza é a mesma coisa. Nós conhecemos que ela se deu a revelar. Mas os mistérios do universo, a gente não conhece. Mas, gente, isso é um pensamento muito básico. Tipo assim, na Idade Média a galera não pensava nisso porque eles não. Mas pensavam, né? Recordado que essa da liberdade por Santo Agostinho, inclusive a predestinação começa com Santo Agostinho. Então, para eles não existe liberdade. Mais ou menos. Dizer que a liberdade, o livre-arbítrio é um mistério. Não tem como a gente compreender. Aí quando o teólogo fala isso é um mistério, é uma espécie de preguiça. Ele quer parar a discussão. Ah, é um só Deus e três pessoas. Um só ser e três pessoas. Aí é mistério. Aí para a discussão. Ou você acredita ou você não acredita. Então, o professor Agostinho vai lidar com várias dessas questões. Por exemplo, o problema do mal também. O problema do mal é outro problema. Se Deus é bom, tudo que Ele faz é bom. Então, se Deus fez o demônio, Ele é bom. Ah, mas não, o demônio escolheu o mal. Mas o demônio não é criador. O único ser capaz de criar a partir do nada é Deus. Só Deus cria a partir do nada. O demônio, quando ele escolhe o mal, ele escolhe, ele não cria o mal. Porque ele não tem poder de criar. Nenhuma criatura tem poder de criar. Só o Criador cria. E cria a partir do nada. Mas ele não sabe que ele escolheu esse caminho. Não. Aí entra aqui o dom de Eu criar. aprendi assim desde pequeno. Se o diabo não é capaz de criar coisa alguma, então ele não criou o mal. Ele escolheu o mal. Se ele escolhe o mal precedia o próprio demônio. Então o mal foi criado por Deus. Então Santo Agostinho, como é que ele escapa disso? Ele foge desse problema. Ele vai, não, aí ele não fala que é mistério. Ele vai falar que o mal não existe. Não existe mal. Para Santo Agostinho. O que nós chamamos de mal nada mais é do que a ausência de bem. É como a escuridão. A escuridão não existe em si, ela é só ausência de luz.
O que nós chamamos de mal não é mal em si, porque tudo que Deus criou é bom. O que nós chamamos de mal, na verdade, é a ausência de bem. Ou um bem menor. Existem graus de bem. O bem supremo, que é Deus, até a ausência do bem. Não existe o mal. Porque se existe o mal, você tem que dizer que foi Deus que fez o mal. Porque se você admitir que existe mal, você tem que admitir que foi Deus que fez o mal, e Deus é mal. Porque se ele fez o mal, ele é mal. Aí já é uma outra concepção. E é a concepção que ele se depara. Porque no tempo dele existia o maniqueísmo. O maniqueísmo era uma corrente filosófica e teológica que defendia que o bem e o mal são complementares. Os opostos se complementam. Então, Mas se eu não tenho ideia do bem, como você vai ter? existe uma guerra eterna no universo entre o bem e o mal. Mas ao mesmo tempo que eles se defrontam, eles se alimentam e sustentam todas as coisas. Tá, beleza, verdade. Vamos continuar aqui então. Porque viajamos na maionese aí. Mas como desdobramento, pronto, do idealismo, né? A gente sabe do idealismo foi na Idade Média, foi na ciência do século XX, do Stephen Hawking, a origem do universo. Mas vamos lá, próxima questão, qual que é? Explique o racionalismo. No idealismo cartesiano, segundo ele... vamos sentar cada um nos seus lugares, fazer silêncio e virar para frente. E prestar atenção aqui. Vamos lá. Segundo o idealismo cartesiano, nós só podemos ter certeza de que existem as ideias. Porque as ideias são produto do nosso pensamento. Eu não sei se existe algo além do meu pensamento. Ele depois vai tentar garantir que existe uma realidade fora disso, garantindo a existência de Deus. Porque Deus nos criou e Deus criou a realidade. Aí ele apela com um argumento teológico, um argumento divino. Então existem 3 tipos de ideias, segundo ele. As ideias adventícias são as ideias que vêm dos sentidos. As ideias fictícias são as ideias que vêm da nossa imaginação. E as ideias inatas são ideias que nós, segundo Descartes, nascemos com elas. O que é ser essa última? Oi? O que vem a ser? Então, vou explicar exemplos de cada uma delas. Você consegue imaginar um cavalo? Por que você consegue imaginar um cavalo? Porque você já viu um. Então, é uma ideia adventícia. Você consegue imaginar uma pomba? Por que você consegue imaginar uma pomba? Você já viu uma pomba. É uma ideia adventícia. Agora, você consegue imaginar um Pégaso? Por quê? Porque eu já vi internet. Sim, mas o Pégaso é uma ideia fictícia. Ninguém nunca viu um Pégaso. Não, nunca viu na realidade. Já viu na imaginação, porque o desenho é fruto da imaginação. Toda ideia fictícia é a junção de ideias adventícias. Vocês já viram a esfinge? Monstro mitológico grego? A esfinge é um monstro cabeça de mulher, corpo de leão e asas. Já viram a quimera, o monstro mitológico grego? Monstro de 3 cabeças. Uma cabeça de bode, outra de leão, outra de dragão. Tem um rabo de cobra e asas. Corpo de leão. Então isso tudo é ideia fictícia, é a junção de ideias adventícias. Aí você pegou a ideia de quê? Ideia de cobra, ideia de leão, ideia de bode, ideia de pássaro com asa, e do dragão. Aí o dragão geralmente é uma ideia que vem de cobra, de serpente, uma serpente com asa, ou um calango com asa, algo nesse sentido.
Ou até o dragão de Komodo também, que é um bicho que mas não tem asa aquele lá, né? Mas é um réptil gigantesco. Um dragão. Então por isso é uma ideia fictícia. Já a ideia inata, ela nasce com a gente. Por quê? Ela não pode ser nem adventícia nem fictícia. Porque toda ideia fictícia vem de adventícia, dos sentidos. Um exemplo de ideia inata, segundo Descartes. A ideia de Deus. Ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca tocou, sentiu o cheiro nem o sabor de Deus. Então, da onde teria vindo essa ideia? Não tinha nem como inventar. Aí o Descartes vai dizer que essa ideia é inata, nós nascemos com ela, foi o próprio Deus quem colocou essa ideia na nossa alma, quando nós nascemos. Por quê? Ou para quê? Para que depois nós pudéssemos procurá-lo. Professora, a ideia de alma também pode ser inata? A ideia de alma, a ideia de perfeição, ninguém nunca viu nada perfeito, infinito. Todas essas ideias, segundo o Descartes, são inatas. Bondade também. Oi? Ideia de bondade. Não, bondade você vê, você não vê a bondade perfeita. A gente vê bondade, mas a gente não vê a bondade perfeita. A perfeição. Então por isso que ele vai dizer que a ideia de perfeito, ou de perfeição, é inata, porque ninguém nunca viu nada perfeito. Mas bondade você vê, assim como maldade. A gente percebe. Então, essas são adventícias, né? Aí ele vai falar dessas ideias inatas, que nós nascemos com ela porque nós nunca poderíamos tê-las experimentado através dos nossos sentidos. Apesar de que tem gente que diz que experimentou com sentido, né? Tem gente que diz que viu Deus, né? Conversou com ele, trocou ideia, ou seja, falou e ouviu. Tem gente que diz que Deus tocou, a Deus não tocou na igreja, eu até arrepiei. Tem gente que acha, inclusive, que Deus é surdo, fica gritando nas igrejas, né? Tentando fazer ouvir as orações. E assim, sucessivamente, como se Deus tivesse sentidos ou como se ele pudesse ter uma comunicação com os nossos sentidos. Mas para Descartes essa ideia é uma ideia inata. Então essa é a diferença entre cada um dos tipos de ideias, segundo ele. E o racionalismo cartesiano. Os dois não batem bem. Por quê? O racionalismo é uma corrente filosófica que diz que nós conhecemos graças à razão. A razão é a fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento. O Descartes, como racionalista, vai dizer que a razão é o princípio, a origem e a fonte de todo conhecimento. Geralmente, se você for no radical, você consegue. Vai no radical da palavra. Racionalismo vem de razão. Então, para ele, nós conhecemos graças à razão. Idealismo vem de ideia. Então, para ele, se penso, logo existo, a única coisa que eu posso garantir que existe é o meu pensamento. E meu pensamento pensa o quê? Ideias. Então, você vai no radical, geralmente você costuma ter sucesso. É raro um termo desse, né, um ismo da vida que não tenha relação com o seu radical. Eu acho que foi. O realismo vem de realidade. O realismo se opõe ao idealismo. O realismo vem de real. Para o idealismo, eu não conheço a realidade tal qual a realidade é. Eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. Para o realismo, eu conheço a realidade tal como a realidade é. Oi? Mas eu não conheço a ideia dela. Não, você conhece. A ideia que você tem é a própria realidade. Porque você conhece a realidade como ela é. É meio que uma ideia de só a sombra É algo mais subjetivo, talvez. Aí depende, né? Porque vai ter umas complicações aí. Por exemplo, o idealismo hegeliano vai dizer que a ideia é a realidade. O que nós chamamos de realidade nada mais é do que uma ideia. Eles vão ficar brigando, né? Raramente um filósofo concorda com o outro. E geralmente um filosofa e justamente contra o outro. O Kant vem contra o racionalismo e o empirismo. Depois vem o Hegel contra Kant. Depois vem o Marx contra Hegel.
E aí vai indo. Um vai indo contra o outro. É porque já não é psicologia, um jeito de pensar. Né? Aí tem um historiador da filosofia chamado João Reale, que ele vai dizer o seguinte. Todo mundo olha para a história da filosofia e fica pensando na história dos erros filosóficos. Como se isso aqui fosse tudo balela, fosse só masturbação mental para entreter as pessoas. Mas ele vai dizer que não. Segundo ele, eu concordo com essa posição dele, a história da filosofia e das ideias filosóficas nada mais é do que a história das verdades incompletas. Todos os filósofos têm um pouco de razão naquilo que defende, mas não são os donos da razão, não são os donos da verdade. Porque a verdade é muito maior do que isso. Aí eu pego, para compor o meu pensamento, um mito africano, que diz o seguinte: no começo, no princípio, nós conhecíamos a verdade tal como a verdade é. Ela era um espelho. Mas só que distraídos nós fomos e quebramos o espelho. E agora só pegamos fragmentos. Então cada coisa dessa que a gente pega é um fragmento da verdade, não a verdade inteira. Então, oi? Também pode. Então você pega hoje o cenário político brasileiro. O cenário político brasileiro está dividido. Tem a direita e a esquerda. Tem o centrão também. Tem os liberais, tem os progressistas, tem os socialistas, tem os comunistas, tem os conservadores. Cada um deles é um fragmento do espelho. Se você for estudar e lê-los a fundo, você vai ver que todos eles têm uma certa razão naquilo que defendem. Assim como também estão errados em alguns aspectos do que defendem. Então ninguém tem a verdade completa, a razão completa. E isso é para tudo, não só para o âmbito político, mas para a questão da ética, para a questão do conhecimento, que é o que nós estamos tratando aqui. Então, cada escola filosófica que fala sobre a questão do conhecimento, ela tem uma parte da verdade, mas não a verdade inteira. Próxima questão. Explique o método cartesiano. Método vem do grego, uma palavra de origem grega, que significa caminho. A grande preocupação do Descartes era encontrar um caminho para chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. E ele vai criar um caminho que depois passou a ser usado pelas ciências. Esse caminho dele tem 4 regras. A primeira regra é a regra da evidência. Quando você for estudar um objeto, a primeira coisa que você tem que se certificar é se o objeto é evidente. Se não paira sobre o objeto alguma dúvida. Se ele é claro e distinto para o seu pensamento. Um exemplo, um extraterrestre. É evidente esse ser? Não. Então, é um objeto que deve ser descartado, não tem como. Por mais que tenham pessoas que tenham dito que já foram abduzidas, tiveram contato com extraterrestres, não há certeza e segurança alguma de que isso é real. Não há nenhuma evidência que comprove que isso é fato. Então, a ufologia não pode ser uma ciência. Eu quero estudar extraterrestres, mas não tem comprovação nenhuma que existem extraterrestres. Agora, se ela disser aqui, tenta achar evidências de vida extraterrestre, aí é outra coisa. Agora, ela afirmar peremptoriamente que há seres extraterrestres, aí já é algo mais complicado, mais complexo. Agora, um cachorro é evidente, ou não? Alguém duvida que existe um cachorro? Então esse objeto pode ser estudado. Então vamos para a próxima regra. A segunda regra é a regra da análise. Já que o cachorro é um objeto evidente, vamos analisá-lo, ou seja, dividi-lo em partes. Quantas partes for possível dividir? E aí a biologia, por exemplo, divide o cachorro até na menor parte viva do cachorro, que é a célula.
Então divide em partes até chegar nas células. Conhecendo parte por parte do cachorro. A física vai até mais além. A química vai até os átomos e a física vai até a física quântica, né? O mundo subatômico. Tem prótons, elétrons, quarks, né? Tem mais coisa ainda além. O universo subatômico. Então a física vai além. A química vai até o átomo. Essa é a conhecer, dividir em parte para conhecer parte por parte. Conheceu parte por parte do objeto? Agora você faz a síntese. Junta as partes para conhecer como as partes funcionam juntas. Aí você junta as células, forma o quê? Tecido, como o tecido funciona. Junta os tecidos, formam o quê? Um órgão. Aí você vê como o órgão funciona. Junta os órgãos, forma o quê? Um sistema, e vê como o sistema funciona. Junta os sistemas, aí você vê um organismo vivo. Então você faz a síntese, junta tudo. E vê como eles funcionam juntos. E por final, você faz a enumeração ou revisão. Enumeração ou revisão. Você refaz todo o processo. A ciência tem que fazer isso constantemente. Por quê? Porque você pode falhar em alguma das partes, em algum dos momentos do processo do método científico. Você pode, na hora de dividir as partes, ignorar alguma parte e não ver como ela funciona. Na hora de juntar, você pode deixar uma parte fora. Você pode pegar um objeto que você acredita que é evidente, mas na verdade esse objeto não é. E assim, né, você... Por exemplo, aí demorou 6 meses para fazer os 3 primeiros processos. Aí tá a revisão. Tudo de novo. É por isso que a ciência está sempre se aprimorando. E sempre nos trazendo conhecimentos novos. Por quê? Porque ela faz a revisão. Exatamente. Aí já entra a filosofia da ciência contemporânea. Tem um filósofo chamado Karl Popper que vai dizer que só é ciência aquilo que pode ser falseado. Ou seja, sua tese pode ser refutada. Se ela não pode ser refutada, aí não é ciência, aí é teologia. Só teologia que não pode, porque ela trabalha com dogma. A ciência não trabalha com dogma, com verdade imutável. A ciência trabalha com conhecimento aprimorado da realidade. Então, cada vez é preciso aprimorar mais para conhecer mais e melhor.